Então, hoje a gente vai dar continuidade ao Evangelho de Jesus segundo aos relatos de Mateus. Hoje nós vamos entrar no capítulo 26. Capítulo 26 é dividido em 9 partes. Eu vou dizer aqui quais são as 9 partes. Conspiração para matar Jesus. Jesus é ungido em Betânia. Judas concorda em trair Jesus. Última Páscoa. Jesus prediz a negação de Pedro. Jesus ora no Getsêmani. Jesus é traído e preso. Julgamento de Jesus diante do conselho. E Pedro nega Jesus. Então, gente, lá no final do capítulo 25, Jesus estava falando que quem ajudasse aos pequeninos estaria ajudando ao próprio Jesus, né? Eles estavam lá finalizando essa conversa. E aí depois vai para o capítulo 26. Aí no versículo 1, quando Jesus terminou de falar todas essas coisas, disse a seus discípulos: como vocês sabem, a Páscoa começa daqui 2 dias. E o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Naquela mesma hora, os principais sacerdotes e líderes do povo estavam reunidos na residência de Caifás, o sumo sacerdote, tramando uma forma de prender Jesus em segredo e matá-lo. Mas não durante a festa de Páscoa, para não haver muito tumulto entre o povo. E aí eles concordaram lá entre eles, né? Eles estavam lá tramando, pensando num jeito para conseguir matar Jesus. Então, gente, a Páscoa, ela é realizada porque nesse momento que eles celebram a saída do Egito. E antes deles saírem do Egito, para não sofrerem com o juízo de Deus, porque lembra as 10 pragas? Antes que eles saíssem lá do Egito, eles tiveram que sacrificar um cordeiro, tiveram que pegar o sangue daquele cordeiro e passar no umbrais das portas, porque dessa forma eles estariam protegidos, né, da morte dos primogênitos, que foi uma das 10 pragas que Deus enviou, né, era o juízo de Deus. E também eles comeram do cordeiro. E agora, Jesus seria o cordeiro, né, aqui tá falando da Páscoa. E aqui tá falando que né, nesse período, na Páscoa, que o Filho do Homem será entregue, é o próprio Jesus. E agora Jesus vai ser o Cordeiro, né? Ele levou sobre si o pecado da humanidade e através da entrega, através do sacrifício de Jesus, o plano de Deus foi concretizado. O que não deu certo lá com Adão e Eva, né? Porque eles desobedeceram por causa de um simples fruto de uma árvore. Jesus aqui, o próprio Filho, o Deus Filho, saiu lá do trono, desceu para que o plano fosse concretizado, para que pudéssemos ser perdoados, para que pudéssemos ser adotados como filho. E Jesus sempre humilde, lembrando que humilde é sinônimo de dependência de Deus. Então, mesmo ele sendo o Deus Filho, ele dependia completamente de Deus. Ele simplesmente obedecia. Ele deixava bem claro que algumas coisas só Deus sabia. Ele simplesmente obedecia. Aí no versículo 6, enquanto isso, a gente já vai agora para a segunda parte. Jesus é ungido em Betânia. Enquanto isso, Jesus estava em Betânia, na casa de Simão, o leproso. Quando ele estava à mesa, uma mulher entrou com um frasco de alabastro, contendo um perfume caro, e derramou o perfume sobre a cabeça dele. Ao ver isso, os discípulos ficaram indignados. Que desperdício, disseram. O perfume poderia ser vendido por um alto preço e o dinheiro dado aos pobres. Jesus, sabendo do que falavam, disse: por que criticam esta mulher por ter feito algo tão bom para mim? Vocês sempre terão os pobres em seu meio, mas nem sempre terão a mim. Ela derramou este perfume em mim a fim de preparar meu corpo para o sepultamento. Eu lhes garanto, onde quer que as boas novas sejam anunciadas pelo mundo, o que esta mulher fez será contado e dela se lembrarão. E é isso que está acontecendo, né? A gente está acabando de ler aqui sobre o que essa mulher fez e ficou registrado. Então vamos lá, esse perfume aqui que ela derrubou era um perfume caríssimo e geralmente ele era comprado e guardado para momentos especiais como o casamento, por exemplo.
Porque lembrando, gente, que naquela época eles não tinham água encanada, não tinha o hábito de higiene que nós temos hoje, né? Eles não tomavam banho diariamente, não era como hoje. Então, no dia do casamento, a mulher tinha que entrar bem cheirosa, né? E eles não tinham acesso que a gente tem, sabonete, shampoo, nada disso, né? Então imagine, lá naquele sol escaldante, eles andando pra lá e pra cá com aquelas roupas, né? Vocês imaginam o cheiro que era. E a mulher, ela comprava esse perfume, né? Ela juntava dinheiro, o valor desse perfume era equivalente a 1 ano de trabalho. Então ela tinha que juntar aquele dinheiro, né? Os familiares dela, o pai, e aí comprar esse perfume e guardar pro dia do casamento. E quando essa mulher viu que Jesus estava ali, ela foi lá e entregou o melhor que ela tinha. Ela falou, não, esse momento aqui é mais especial do que o momento do meu casamento. E eu quero derramar em Jesus, eu quero entregar para ele o que eu tenho de mais precioso. Então ela foi lá e derramou aquele perfume sobre Jesus. E os discípulos viram aquilo e começaram a resmungar, né? Mas como assim? Esse perfume é super caro. Se você queria entregar alguma coisa, alguma oferta, por que então que você não deu pra gente vender? Que com dinheiro a gente ia ajudar os pobres. E Jesus ali repreende eles, né? Ou seja, Jesus diz, os pobres sempre existirão, né? Mas eu não, ela tá aproveitando o momento que eu estou aqui na presença de vocês, ela tá entregando o melhor dela para mim. Né? Não adianta vocês aqui ficarem discutindo, porque na verdade, né, é o hábito do ser humano, é o nosso hábito, né? Sempre quando a gente vê alguém ali entregando o seu melhor, a gente sempre tem aquele lado carnal, né, da crítica. E é o que eles fizeram, é o que a gente faz, geralmente, né? Porque é muito fácil abrir a boca para criticar, mas os olhos de Jesus era de amor, e aquela mulher, entre todas aquelas pessoas que estavam ali, estavam os discípulos de Jesus. Ela enxergou ali, né, que Jesus ia ser entregue para a morte. E aqui o próprio Jesus diz que ali ela estava o preparando para o seu sepultamento. E ela foi lá e entregou o que tinha melhor. E conforme ela derramava, aquele cheiro subia, né? Como a música que a gente acabou de ouvir aqui, né? O cheiro da adoração subia. A adoração que ela estava ali entregando para Deus, subia aquele cheiro. E todo mundo ali usufruiu daquele cheiro. Ela sentiu aquele cheiro impregnou nela. Aquele cheiro foi derramado sobre Jesus, impregnou em toda aquela sala. Aquele cheiro agradável. Ela derramou ali. E todo mundo usufruiu. O cheiro subiu, e ela ofertou ali o que ela tinha de mais precioso, todo o amor dela, ela ofertou, ela derramou ali sobre Jesus, e com muita alegria, não com aquele peso daquela dúvida, sabe, meu Deus, mas eu vou entregar aqui, eu vou derramar esse perfume que é caríssimo. Ela não tinha aqueles pensamentos que os discípulos tinham ali naquele momento, não, ela não pensou em valor, ela não pensou em nada disso, ela simplesmente pensou que aquilo era para ser usado num momento especial e que aquele momento seria muito mais especial do que até o próprio dia do casamento dela. Super legal, né? E na canção que a gente acabou de ouvir fala, né? Que não importa o preço do perfume derramado, sua presença vale mais. E ela aproveitou ali a presença de Jesus, porque alguns dias depois ele foi morto. E ela ali soube aproveitar aquele momento. Aí agora a gente já vai entrar na terceira parte. Judas concorda em trair Jesus. Versículo 14, capítulo 26. Então Judas Iscariotes, um dos 12, foi aos principais sacerdotes. Ele foi lá e perguntou: quanto vocês me pagarão se eu lhes entregar Jesus? E eles lhe deram 30 moedas de prata. Naquele momento em diante, Judas começou a procurar uma oportunidade para atrair Jesus. Então, olha só, a gente acabou de ler aqui a parte da mulher que derramou sobre Jesus o seu melhor. E agora, Judas vai procurar, ele foi lá procurar os principais sacerdotes e ali ele aceitou 30 moedas para poder entregar Jesus, trair Jesus. E aqueles discípulos entre os Judas foram aqueles que reclamaram que aquela mulher não poderia ter derrubado aquele perfume caríssimo, que poderia ter vendido e dado dinheiro aos pobres. E Judas, muito hipócrita, né? Ele mesmo agora aceita entregar Jesus por 30 moedas. Então isso mostra, gente, que todos nós, seres humanos, somos falhos e pecadores. Mesmo sendo cristãos, mesmo sendo seguidores de Jesus, eles eram discípulos de Jesus. Judas era um dos discípulos de Jesus.
E mesmo sendo seguidor, discípulo de Jesus, ele era carnal. E ali ele não soube se afastar da tentação. Porque a gente precisa entender uma coisa, gente. Tentação, você não enfrenta, você foge. Por quê? Porque a carne vai acabar falando mais alto. Você sabe que você não consegue nessa luta, então você foge. E Judas não, o que ele fez? Ele foi enfrentar, ele foi procurar o sacerdote para poder negociar ali o valor que eles queriam para que ele traísse e entregasse Jesus. Então a gente precisa entender que mesmo no meio da igreja vão existir pessoas traidoras. A gente tem que aprender a lidar com isso, assim como Jesus sabia lidar com essas pessoas. A gente precisa estar atento, sempre vigiar e orar e estar atento. O nosso foco precisa ser Cristo e não as pessoas. A gente sabendo disso, não pode deixar de congregar ou de ir à igreja, ou não pode deixar de adorar a Cristo, porque no meio existem pessoas que são traidoras e que não têm bom caráter. O nosso foco é Cristo, não são as pessoas. As pessoas a gente tem que... Com as pessoas a gente tem que estar em comunhão. São os nossos irmãos em Cristo, mas assim como a gente, são de carne e osso, são falhos e pecadores. Então a gente precisa lidar com todos os tipos de pessoas, pessoas diferentes, de comportamentos diferentes, com feridas diferentes, com temperamentos diferentes, convivendo ali em comunhão, tendo Cristo como foco, somente Cristo. E o Judas, ele perdeu o foco em Cristo, né? Ele começou a dar ouvidos às vozes do mundo. E aí ele acabou se perdendo, né? Porque nós escutamos várias vozes. E a gente tem que discernir qual que é a voz do Espírito Santo. E abafar a voz do mundo. Judas aqui não. Ele perdeu isso. Ele perdeu o foco. E acabou caindo em tentação. Agora já é a quarta parte. A última Páscoa. Lá no versículo 20, ao anoitecer, Jesus estava à mesa com os 12 discípulos. Então, eles estavam ali na refeição da Páscoa. Enquanto comiam, disse, eu lhes digo a verdade, um de vocês vai me trair. Jesus já sabia. Muito aflitos, eles protestaram um após o outro. Certamente não serei eu, Senhor. Todos ali estavam falando para Jesus. Não, Jesus, não vai ser eu, não. Não, nem eu. Eles estavam assim. Jesus respondeu, um de vocês que acabou de comer da mesma tigela comigo vai me trair. O Filho do Homem deve morrer, como as Escrituras declararam há muito tempo. Então, gente, o plano de Deus tinha que ser concluído. Jesus, ele ia morrer de qualquer jeito, porque isso fazia parte do plano de Deus. Mas aqui Jesus fala, ó, mas que terrível será para aquele que o trair. Para esse homem seria melhor não ter nascido. Então Jesus aqui, ele está repreendendo o traidor, mas o amou do mesmo jeito. Jesus aqui sabia que era Judas, mas ele não expôs Judas. Mas mesmo Judas sendo um traidor, Jesus o amava. Porque Jesus é o amor, é o verbo encarnado, ele é o amor. O amor nos amou. Versículo 25. Judas, aquele que o trairia, disse também, certamente não serei eu, Rabi. E Jesus respondeu, é como você diz. Imagina a cara de Jesus. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e os abençoou. Em seguida partiu em pedaços e deu aos seus discípulos, dizendo, tomem e comam, porque este é o meu corpo. Então tomou o cálice de vinho e agradeceu a Deus. Depois entregou-os aos discípulos e disse, cada um beba dele, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Então, gente, é através do sangue de Jesus que foi confirmada a aliança. Isso era necessário. Então, ali naquela mesa de comunhão, onde eles estavam fazendo a refeição da Páscoa. Naquela mesa teve revelação, foi revelado, Jesus revelou que alguém iria o trair. Ali tinha comunhão entre Jesus e seus discípulos e ali tinha autoanálise. E aqui é a análise a si mesmo. Aqui é onde você tem que esquecer de criticar o outro e passar a se analisar. É onde você tem que permitir que o Espírito Santo te convença do pecado. E aí você se arrepende,
Você vai, pede perdão e você participa daquela comunhão, porque através de Jesus podemos ser perdoados dos nossos pecados, mas a gente tem que confessar e a gente tem que se arrepender e a gente precisa confessar. O perdão ser liberado. E aqui, antes de ocorrer a ceia, antes de você comer o pedaço de pão que representa Cristo, antes de você tomar ali o suquinho de uva, né, ou vinho que representa o sangue de Jesus, é necessário fazer uma autoanálise, é necessário ali naquele momento orar e pedir para o Espírito Santo, me mostre, Espírito Santo, me convença do pecado, o que foi que eu fiz de errado, para que ali naquele momento a gente se arrependa. Se tiver um irmão ali próximo que você fez algo errado, vai lá, confesse, peça perdão, retorne e participe da ceia. E até hoje, né, nós temos a Santa Ceia nas igrejas, que representa justamente isso. E olha só, né, gente, porque eu coloquei até essa parte em verde aqui, né, o versículo 28, porque este é o meu sangue que confirma a aliança. Ele é derramado como sacrifício para perdoar os pecados de muitos. Deus, Jesus, o Deus Filho, ele se sacrificou para que o nosso pecado pudesse ser perdoado. E como que a gente acha que é digno de reter o perdão a alguém? Jesus foi lá e ele se entregou por nós. Se entregou, fomos adotados como filhos, somos herdeiros, temos direito ao reino do Pai, ao reino dos céus. E como que eu sou digna de reter o perdão de algo? Nós só conseguimos, gente. Eu sei que tem situações que é muito difícil, mas a gente consegue entender isso se realmente Cristo for o nosso foco, né? Se realmente a gente permitir a metanoia, que é a transformação de mente, porque daí o Espírito Santo, ele vai nos convencendo de o quão pecadores nós somos, né? E que nós não podemos reter o perdão. Nós temos que liberar o perdão, porque foi por isso que Cristo morreu, foi por nós, porque nós somos falhos e pecadores. E olha só, Judas, ele não se atentou quando Jesus disse isso, porque Judas, ele caiu em tentação, no momento de fraqueza, ele pecou e ele não se atentou que Jesus estava ali morrendo, justamente para que nós pudéssemos ser perdoados. Só que ele não se atentou a isso. Ele não entendeu que ele poderia confessar, se arrepender e ser perdoado. Ele não entendeu. E a gente vai ver mais para frente que depois que ele traz Jesus, ele se mata. E isso não precisava ter acontecido. Ele poderia ter tido o perdão se ele tivesse atento a que Jesus estava falando, mas nesse momento ele estava ali pensando na mente dele como que ele ia fazer, o que ele ia tramar com os fariseus para poder entregar Jesus para que ele pudesse ser morto. Ele estava perdido nos pensamentos, ele não se atentou a esse versículo que Jesus estava falando. Então a Santa Ceia, ela é realizada hoje nas igrejas, né, para que a gente possa se lembrar da entrega de Jesus, para que a gente possa se lembrar do sacrifício de Jesus por nós, porque ali foi confirmado a aliança do noivo, que é Jesus, com a noiva, que é a igreja. Por causa do sangue derramado de Jesus, existe o perdão dos pecados, porque fomos perdoados. Podemos permanecer no banquete de casamento com novas vestes. Lembra lá da parábola? Podemos ser família em Cristo e podemos ter comunhão com os irmãos, mesmo sendo falhos e pecadores, porque eu, você, todos nós somos. Mas mesmo assim, podemos viver em comunhão se o nosso foco, se a nossa rocha, a nossa estrutura for Cristo. Aí agora já é a próxima parte. Jesus prediz a negação de Pedro. Então, versículo 31. No caminho, Jesus disse: esta noite todos vocês me abandonarão, pois as escrituras dizem, Deus ferirá o pastor e as ovelhas do rebanho serão dispersas. Então, isso aqui já estava profetizado. Mas depois de ressuscitar, irei adiante de vocês à Galileia. Isso daqui, gente, está lá em Zacarias, lá no capítulo 13. Pedro declarou: pode ser que todos os outros o abandonem, mas eu jamais o abandonarei. Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Esta mesma noite, antes que o galho cante, você me negará 3 vezes.
Pedro, no entanto, insistiu: mesmo que eu tenha de morrer ao seu lado, jamais o negarei. E todos os outros discípulos disseram o mesmo. Então, olha só, lembra que nos capítulos anteriores a gente leu que Jesus mudou o nome de Simão para Pedro. E Pedro é rocha, né? É algo sólido, estável, que não oscila, porque até agora a gente percebeu que o discípulo Pedro é aquele que era totalmente abalado emocionalmente, né? Ele metia os pés pelas mãos, ele tinha ali uma boa intenção, ele queria ser útil, mas às vezes ele falava o que não devia, ele acabava excedendo, o temperamento dele oscilava demais, as emoções dele estavam muito feliz, depois com muita raiva, depois muito triste, e aí ele acabava se perdendo nas próprias emoções. E Jesus ali profetizou: você não chama mais Simão, agora você é Pedro, né? Como se estivesse dizendo: agora você vai ser constante, agora você é uma pedra, você não oscila mais, você é algo estável. Estava profetizando. E a transformação ali foi acontecendo aos poucos, e a gente vai entender isso quando a gente continuar estudando depois dos evangelhos. A gente vai perceber que realmente Pedro, ele foi sendo transformado progressivamente, que isso foi acontecendo. Mas aqui nesse momento ainda, Pedro, ele era instável. Ele agia muito pela emoção, por impulso. E a diferença, gente, é que aqui Jesus diz que Pedro vai negar ele 3 vezes. E a gente vai ver mais pra frente que isso de fato vai acontecer. Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus aqui, ele não estava predestinando Pedro a negar a ele. Não, Jesus já sabia o que ia acontecer. Jesus conhecia o íntimo de Pedro. E Jesus também sabia que Jesus tinha que morrer e ressuscitar, o plano tinha que ser concluído. E a gente vai ver mais pra frente que se Pedro não negasse a Jesus, ele provavelmente também teria sido morto. E não era para Pedro ser morto antes ou junto a Jesus, era para primeiro tudo acontecer, porque Deus tinha planos para Pedro, ele tinha que fazer muitas outras coisas. Então provavelmente ele também o negou, porque essa era a vontade de Deus, porque Deus tinha outros planos para Pedro, não era para ele morrer naquele momento. Mais para frente ele vai morrer ainda, também crucificado, ele de cabeça para baixo, mas naquele momento não era para ele morrer. E a diferença, gente, de Pedro é que ele se atentou que Jesus morreu por nós, né? Ele sabia que através da obediência de Jesus tinha perdão, que através da confissão, através do arrependimento, existia o perdão. Judas não, Judas traiu, mas depois ele foi e se matou. E Pedro não, a gente vai ver que Pedro, ele se arrepende. E quando Jesus volta, glorificado, ele pede perdão, né? E aí ele continua com o propósito de Deus na vida dele. A gente vai ver lá em Atos, mais pra frente, tudo que Pedro fez, em nome de Cristo, na autoridade de Cristo. Agora a outra parte, Jesus ora no Getsêmani, versículo 36. Então Jesus foi com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse: sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levou consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, e começou a ficar triste e angustiado. Então, olha só, todos estavam ali, aí Jesus se levantou, chamou só os 3 mais chegados, os discípulos, e chamou eles para que o seguissem, porque ele ia orar. Então, nesse momento mais difícil, ele só chamou os 3 mais chegados. No versículo 38, minha alma está profundamente triste, a ponto de morrer, disse ele. Fiquem aqui e vigiem comigo. Jesus chamando os 3 mais chegados para vigiar ali com ele, que aquele momento ia acontecer, estava chegando. Versículo 39. Ele avançou um pouco, curvou-se com o rosto no chão e orou: meu Pai, se for possível, afasta de mim este cálice, contudo que seja feita a tua vontade e não a minha. Então, olha só, Jesus, o Deus Filho, ele era humilde, ele se curvava diante do Deus Pai. E mesmo sendo quem ele era, ele obedecia, ele dependia o tempo todo do Deus Pai. Jesus orou para enfrentar tudo que ele ia passar. Ele orou para ser obediente, para chegar até o fim, para que o plano fosse concluído. Ele veio ao mundo de carne e osso, ele sentia as dificuldades, ele sentia fome, ele sentia frio, tudo que a gente sente, ele sentia.
E esse cálice aqui que ele pede para que, se for possível, afastar, gente, é o cálice da ira de Deus. Porque Jesus, ele levou sobre si todo o pecado. E lembra, sem santidade ninguém verá Deus. Jesus, ele tinha intimidade, ele tinha proximidade ali com Deus, direto ali com Deus, porque ele era santo, ele era de carne e osso, mas ele era santo, era o Jesus, o Deus Filho. Mas no momento que todo o pecado cai sobre ele, Deus se afasta, porque Deus não pode ficar onde tem pecado. E é justamente aonde vem a ira de Deus. E é esse cálice que Jesus disse, se for possível, porque Jesus não queria ver a ira de Deus, o seu Pai amado. Quem é que ama um pai e quer ver a ira do seu pai? Porque Jesus, ele não cometeu nenhum pecado, mas ele levou sobre si o pecado da humanidade. E naquele momento Deus se afasta para que a ira de Deus caia sobre ele. Mas ele fala: eu não quero que a minha vontade seja feita, porque ali ele sabe que ele está de carne e osso, que ele vai encontrar dificuldade, porque ele vai passar por um momento difícil. Então, ele pede para Deus: se for possível, afaste de mim. Mas, contudo, que seja feita a sua vontade, porque ele veio nessa terra para que o plano de Deus fosse concluído. Então, ele sabia ali que ia ser difícil, mas ele estava orando para se fortalecer, para continuar firme, para obedecer. Aí, no versículo 40. Depois, voltou aos discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por uma hora? Disse ele a Pedro: vigiem e orem para que não cedam à tentação, pois o espírito está disposto, mas a carne é fraca. Né? A gente sempre se enchendo da palavra, sempre orando, tendo intimidade com Deus, a gente está fortalecendo o nosso espírito, mas a gente continua sendo de carne e osso, e a carne é fraca. Então a gente tem que ficar atento e vigiar, não é só orar, é vigiar. A gente não consegue enfrentar a tentação, então a gente se afasta das tentações. E foi isso justamente que Judas não fez, né? E por isso que ele caiu em tentação. A carne é fraca e ele não conseguiu se fortalecer, não conseguiu fugir da tentação, né? Ele foi encontro à tentação. E aí ele acabou pecando e traindo a Jesus. Ainda nessa parte do Getsêmani, versículo 42. Então os deixou pela segunda vez e orou: meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça a tua vontade. Quando voltou pela segunda vez, encontrou-os dormindo de novo, pois não conseguiam manter os olhos abertos. Foi orar pela terceira vez, dizendo novamente as mesmas coisas. Em seguida voltou aos discípulos e lhes disse: como é que vocês ainda dormem e descansam? Né? Diante de tudo que ia acontecer, os discípulos estavam conseguindo dormir. Jesus falou para ele: mas como que vocês dormem e descansam? Vejam, chegou a hora. O Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos, meu traidor chegou. Então, o plano, a vontade de Deus que prevalece. E Jesus, ele veio para isso. Aí agora a gente já entra na outra parte. Jesus traído e preso. Deixa eu só... uma curiosidade que eu quero falar. Essa parte que falou da mulher, né, que derramou o perfume, lá em João tem uma passagem também. Mas aqui fala que essa mulher estava na casa de Simão, o leproso. E lá em João fala que estava na casa de Lázaro. E que essa mulher era Maria, que é a irmã de Marta. E aí bugou minha mente, porque aqui Mateus relatou que estava na casa do Simão leproso, e lá fala que estava na casa de Lázaro, em João. É lá em João 12. Quer ver? Isso daqui é legal para a gente entender a diferença entre os evangelhos. Ó, lá em João 12, logo no começo, também tem esse título: Jesus é ungido em Betânia. Mas daí fala: aos 6 dias antes de começar a Páscoa, Jesus chegou em Betânia, onde morava Lázaro. Onde morava Lázaro? Então entende que foi na casa do Lázaro, né? E aí fala que lá a Marta pegou o frasco de perfume caro e tal e derramou sobre Jesus. Algumas pessoas falam que é a mesma situação. E outras falam que não, porque no de Mateus diz que estava na casa de Simão, e depois em João fala que estava na casa de Lázaro.
Então eu não sei se essa mulher era a mesma Maria ou se aqui era uma outra situação. Porque em Lucas também tem uma passagem parecida, mas lá em Lucas falam que essa mulher era uma pecadora. E algumas versões tá traduzido como prostituta. E Maria, irmã de Lázaro, não era prostituta. Então, eu creio que lá em Lucas é uma outra situação, é uma outra mulher, né? E aqui em Mateus e João, eu não sei se é a mesma situação. Mas, enfim, o que a gente precisa entender é que os evangelhos, eles são de acordo com relatos de quem escreveu. Então, presta atenção. Se eu e você tivemos passando, olhando, observando, vivenciando uma situação, e aí depois eu fosse descrever tudo aquilo que eu tô vivenciando, que eu tô vendo, que eu tô ouvindo, e você também fosse. E a gente depois fosse comparar o que eu escrevi e o que você escreveu, a gente ia ver que estaria diferente. Por quê? Porque eu vou colocar os pontos que eu achei importantes, né? Eu vou relatar lá o que eu achei importante. Então, tal característica, tal situação, tal pessoa que chamou minha atenção para aquela tal palavra, então eu vou enfatizar aquilo. Talvez outras coisas eu nem escreva, porque para mim não foi importante, né? Não tive como relatar tudo, eu acabei esquecendo. E é isso que acontece nos evangelhos, porque mesmo as mesmas pessoas estando nas mesmas situações, cada um relatou e registrou aquilo que, ao ver dele, na visão dele. Então eu não sei se nessa situação da moça que derramou o perfume, se em Mateus e João é a mesma moça, que seria Maria, ou se são moças em situações diferentes. Em Lucas eu acho que é bem claro que é situação diferente, porque daí fala que eles estão com fariseus e que a moça era pecadora, né? Em algumas versões prostituta, eu acredito que seja uma outra situação. Mas daí a gente vê que as pessoas estavam dispostas, né? Onde Jesus passava, as pessoas estavam dispostas a derramar ali o seu melhor, porque sabiam que tudo na vida não seria mais importante do que aquele momento com Jesus, né? Nada seria mais importante do que aquele momento com Jesus. Então ali, essas mulheres, gente, foram lá e entregaram, derramaram sobre Jesus o que elas tinham de mais valioso, e a adoração, aquele cheiro subiu. E é legal quando a gente começa a estudar profundamente, porque a gente começa a ver essa diferença, né? Você vai lá, porque toda vez que eu estou estudando uma parte de Mateus, eu ia e lia nos outros evangelhos para ver se tinha alguma coisa diferente. E é muito legal, porque uma coisa complementa, uma coisa ou outra confirma, outra coisa a gente vê que um tinha uma visão, o outro enxergava de uma outra forma, um notava algum detalhe importante, o outro de outra forma. A gente vê que, por exemplo, em Lucas, às vezes ele até pega mais detalhes. Por quê? Porque Lucas, ele não era discípulo direto de Jesus, né? A gente vai ver depois que Lucas, ele vem depois, que ele é um médico, que ele é parceiro de Paulo, então ele não vivenciou. Mas o Lucas, ele pegava relatos de todos, então ele ia anotando relatos de todos, né, de Maria, de todos os discípulos, ele ia anotando tudo para depois poder ali escrever no livro dele. Então a gente vê que em Lucas às vezes tem mais detalhes, mas por quê? Porque ele não estava no momento, ele foi juntando todas as informações e aí acabou ficando mais detalhes mesmo, porque foi visão, foi relato de várias pessoas juntas que ele foi lá anotando e para depois poder sair o livro, né? O livro de Lucas, o Evangelho de Jesus segundo Lucas. Então vamos voltar aqui. Então agora é a parte do capítulo 26, Jesus é traído e preso. Então, versículo 47. Enquanto Jesus ainda falava, Judas, um dos 12, chegou com grande multidão armada de espadas e pedaços de pau. Tinham sido enviados pelos principais sacerdotes e líderes do povo. Então, Jesus estava lá, junto com seus 3 discípulos mais chegados, né? E Jesus falou para eles, acorda. Eu falei que era para vocês vigiar, orar. Agora acorda que chegou a hora. Eles estão vindo me buscar. E eles estavam. E Judas estava junto. Versículo 48. O traidor havia combinado com eles um sinal. Vocês saberão a quem devem prender quando eu o cumprimentar com um beijo. Então Judas veio diretamente a Jesus. Saudações, Rabi, exclamou ele e o beijou. Jesus disse, amigo, faça de uma vez o que veio fazer. Então os outros agarraram a Jesus e o prenderam. Essa parte aqui, gente, só mostra que Jesus, ele se vestia, ele se comportava como os outros. Porque se Jesus fosse alguém que se vestisse diferente, que fosse diferente, que estivesse em destaque, Judas não precisaria ir na frente e beijar Jesus para mostrar para os guardas quem era ele, né? Então, todos que estavam ali andando com Jesus acabavam ficando parecidos com Jesus.
porque eles iam vivendo no dia a dia com Jesus, então começava a ter o caminhar de Cristo, começava a ter o vestir de Cristo, começava a ter os gestos de Cristo, né? Porque eles iam convivendo com Cristo. E Cristo, ele era humilde, era como os outros ali, né? Ele não andava com roupas caras, ele não era diferente, ele não andava com coroa, né? Ele não era alguém ali destacado porque era diferente, porque era melhor. Ele era como os outros. Então Judas foi e avisou a eles: eu vou chegar lá na frente, eu vou beijar e vocês vão ver que aquele que eu estou beijando, ele que é Jesus, para que eles soubessem quem era, para que pudessem ir lá e prendê-lo. Aí no versículo 51, um dos que estavam com Jesus puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha. Em outros evangelhos está relatado que esse é Pedro. 52. Guarde sua espada, disse Jesus. Os que usam a espada morrerão pela espada. Ali Pedro, né, agindo por impulso, falou: não, eu não vou deixar que eles prendam Jesus, eu vou vir e vou cortar aqui a orelha do guarda. Ele foi lá, agiu por impulso, catou a espada e cortou. Versículo 53. Você não percebe que eu poderia pedir ao Pai milhares de anjos para me proteger? E ele os enviaria no mesmo instante? Aqui é Jesus falando para ele, né? Não preciso de você para me defender, para pegar uma arma, para pegar uma espada, Pedro. Se isso fosse necessário, Deus Pai enviaria os anjos dele para me proteger. Aí no versículo 54. Se eu o fizesse, porém, como se cumpririam as escrituras que descrevem que é necessário que agora aconteça? Aqui, gente, é muito importante entender. Então, Jesus, ele veio aqui na Terra com um propósito. Ele veio para que fosse cumprido o plano de Deus. Então, nada poderia impedir nada. Por isso que naquele outro momento que a gente estudou anteriormente, quando Pedro fala, né, que quer impedir isso, Jesus fala para ele: arreda-te daqui, Satanás. Por quê? Porque só Satanás que quer impedir o plano de Deus. Então não tem nada que eles fizessem na intenção de proteger a Jesus poderia ser feito, porque isso na verdade é atrapalhar o plano de Deus. Isso tinha que acontecer. Mas Pedro, ele era impulsivo, né? Ele não deixava o espírito falar mais forte, a carne dele, ele acabava prevalecendo. Ele estava tentando ali, na verdade, atrapalhar os planos de Deus. E Jesus aqui, mesmo naquela situação, imagina a situação de Jesus. Imagine ali o que ele estava sentindo, porque ele era de carne e osso. Imagina, né, o desespero. Ele já tinha orado e pedido que, se fosse possível, que Deus Pai afastasse aquele cálice, mas ele estava vendo que não, que tinha que ser daquele jeito. E aí Pedro vem para tentar impedir. E imagine o coração ali de Jesus, e mesmo assim ele falando para Pedro: Pedro, não adianta, Pedro. Se isso tivesse que acontecer, o Deus Pai ia enviar um monte de anjos, mas isso tem que acontecer. Não adianta você usar de espada para tentar impedir isso. Porque ele está falando que as escrituras precisavam ser cumpridas. Lembra, gente, lá no Antigo Testamento, várias situações tipificava, apontava para Jesus. E aqui no Novo Testamento, várias profecias foram cumpridas, provando e mostrando para os judeus que Jesus era o Messias esperado. Aí no versículo 56, mas tudo isso está acontecendo para que se cumpra as palavras dos profetas registradas nas escrituras. Neste momento, todos os discípulos o abandonaram e fugiram, porque daí os discípulos viam que não tinha jeito, que Jesus então ia morrer, assim como ele já tinha falado antes, né? Os discípulos falaram: então não tem jeito, então, né, temos que deixar e vamos fugir. E aí eles fugiram, ficaram tudo com medo ali daquela situação e foram embora, e Jesus foi levado. Aí agora chega na parte do julgamento de Jesus. Versículo 57. Então os que haviam prendido Jesus os levaram para a casa de Caifás, o sumo sacerdote, onde eles estavam reunidos com os mestres da lei e os líderes do povo. Enquanto isso, Pedro seguia Jesus de longe. Pedro acompanhava-lhe de longe, até chegar ao pátio do sumo sacerdote. Entrou ali, ele sentou-se com os guardas e esperou para ver o que aconteceria. Lá dentro, os principais sacerdotes e todo o conselho dos líderes do povo tentavam encontrar testemunhas que mentissem a respeito de Jesus para que pudessem condená-lo à morte, né? Eles tinham que ter ali um motivo para poder condenar Jesus. Eles ali estavam tramando com os líderes do povo, aquele próprio povo que foi curado, que vivenciou os milagres, que foram atrás de Jesus suplicar por cura, por milagres. É esse povo que estava ali reunido junto com aqueles líderes religiosos para encontrar um motivo para poder matar
Jesus. Versículo 61. Que declararam: este homem disse, sou capaz de destruir o templo de Deus e reconstruir em 3 dias. Lembra dessa passagem que Jesus disse? Versículo 62. Então o sumo sacerdote se levantou e disse a Jesus: você não vai responder a essas acusações? O que tem a dizer em sua defesa? Jesus, porém, permaneceu calado. O sumo sacerdote lhe disse: exijo em nome do Deus vivo que nos diga se é Cristo, o Filho de Deus. Jesus respondeu: é como você diz. Eu lhes digo que no futuro verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus poderoso e vindo sobre as nuvens do céu. Então ali eles rasgaram as vestes, os líderes religiosos, dizendo que Jesus estava blasfemando, e aquilo foi o suficiente para considerá-lo culpado. Então eles cuspiram no rosto de Jesus, começaram a lhe dar socos e tapas e zombaram. Profetize para nós, Cristo, quem foi que lhe bateu desta vez? Ele estava lá tirando sarro, dizendo para Jesus: já que você sabe de tudo, então profetiza agora, quem é que vai bater dessa vez? Estavam ainda tirando sarro. Olha só como que é o povo, né? Aqueles mesmos que foram curados, que vivenciaram os milagres, estavam lá, torcendo, tramando para entregar Jesus. Aí agora vem na parte final, que é onde Pedro nega Jesus. Versículo 69. Enquanto isso, Pedro estava sentado do lado de fora do pátio. Uma criada foi até ele e disse. Então Jesus estava sendo lá, certo? Foi culpado por blasfêmia e Pedro estava acompanhando de longe. E aí uma criada foi até ele e disse: você é um dos que estavam com Jesus, o Galileu. Mas Pedro negou diante de todos. Não sei do que vocês estão falando, disse. Aquele mesmo Pedro que disse que não, jamais te negarei, Jesus, jamais, Jesus. É esse Pedro aqui, que ali sob pressão, diante de tudo que estava acontecendo, ele negou Jesus. Mais tarde, junto ao portão, outra criada ouviu e disse ao que estavam ali: este homem estava com Jesus de Nazaré. Novamente, Pedro negou, desta vez com juramento: nem mesmo conhece esse homem, disse ele. E por que as pessoas reconheciam Pedro? Porque Pedro era parecido com Jesus. Pedro não andava com Jesus? Então, ele estava parecendo, porque quanto mais a gente anda próximo a Cristo, a gente fica se parecendo com Cristo. Quando a gente faz oração, a gente não pede: Senhor, eu quero ter a mente de Cristo, eu quero ter o pensar de Cristo, eu quero ter o falar, eu quero ter as atitudes, eu quero ter o enxergar, eu quero ter o ouvir de Cristo. Imagine, você tendo um filtro aqui, porque Jesus, até o ouvir dele é perfeito. E Pedro, ele teve esse privilégio, ele foi um dos discípulos amados, ele estava lá sempre junto. Então, eles foram se moldando e ficando parecidos com Cristo. E essas pessoas passavam e viam pelo modo dele agir, pelas roupas, falavam: não, você é um dos discípulos de Jesus, vocês são todos parecidos, é você. E ele aqui 2 vezes negou. Ali depois, aqui também no versículo 73, fala por causa do sotaque, né? Quando fica muito junto, se você ficar muito próximo de um carioca, você acaba pegando o sotaque do carioca. Eles acabaram pegando o sotaque de Jesus. Aí no versículo 74, Pedro jurou: que eu seja amaldiçoado se estiver mentindo, não conheço este homem. Imediatamente o galo cantou. Então Pedro se lembrou das palavras de Jesus: antes que o galo cante, você negará 3 vezes. E saiu dali chorando amargamente. Então, ali no momento, eu imagino a emoção que ele sentiu ali, né? Aquele sentimento de indignação com ele mesmo. Porque ele falou: meu Deus, Jesus estava certo. Eu realmente o neguei 3 vezes. E antes que o galo cantasse, eu fiz isso. E ali, naquele momento, ele chorou amargamente porque ele se sentiu culpado. Ele reconheceu ali que o que ele fez foi errado. Né? E aqui você percebe que, apesar dele ter feito isso, né, por esse choro dele, a gente percebe que naquele momento ele se arrependeu daquilo. E também a gente consegue entender que nesse momento ele não poderia mesmo dizer que ele era Pedro, porque daí provavelmente iam pegar ele para prender junto a Cristo, né? E ele não poderia morrer junto ou antes de Cristo, né? O plano de Deus tinha que ser concretizado. Deus tinha outros planos para Pedro. Então a gente sabe que muitas das vezes tudo faz parte do plano de Deus, né? Tudo, porque tudo se encaixa, tudo tem um propósito. Às vezes no momento a gente não entende, mas mais para frente a gente passa a entender. E é isso que também a gente vai entender quando lê
ler depois, mais pra frente, tudo que tá lá descrito em Atos e nas cartas de Paulo, a gente vai conseguir entender por que que isso aconteceu. Aí é isso, gente. Aí termina o capítulo 26 e no próximo encontro a gente vai finalizar. A gente já vai falar o 27 e o 28 e aí nós vamos encerrar Mateus. Ó, eu escrevi lá no grupo que semana que vem não vai ter, porque vai ser feriado. E aí a gente vai encerrar na quarta da outra semana, tá bom? Aí a gente vai encerrar. E aí depois a gente vai entrar um período de férias e depois a gente vai voltar na segunda quinzena de janeiro ou no começo de fevereiro, eu vou ver certinho. E aí a gente vai começar a estudar o livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse, tá bom? Agora a gente já tem bastante bagagem para começar a entender Apocalipse. Então vou orar aqui para terminar, tá bom? Fechem os olhos, vamos entrar aqui em sintonia com Deus. Vamos entregar aqui o que a gente tem de melhor pro Abba. Vamos conversar. Obrigada, Senhor. Muito obrigada, Abba, por este momento. Obrigada, Senhor, pela sua palavra, papai. Muito obrigada por ter iluminado os nossos pensamentos, o nosso entendimento, papai. Que essa palavra continue penetrando, Senhor, em nossa mente, em nosso coração. Que nosso coração, que nossa mente seja solo fértil, papai, para que essa palavra crie raízes, Senhor. Para que no dia a dia a gente vá se lembrando dessa palavra, Senhor. Para que o Senhor possa tratar individualmente, Senhor. Para que a gente possa ser convencido do pecado pelo Espírito Santo, para que a gente possa se arrepender, para que a gente possa pedir perdão, para que a gente possa liberar perdão, Senhor, com mais facilidade, Abba. Muito obrigada, Jesus, por tantos ensinamentos, obrigado por tanta obediência, Jesus. Muito obrigada, Senhor, por este momento, papai. Eu peço que o Senhor abençoe, papai, todos os lares que estão ouvindo, papai, a sua palavra. Abençoa, papai, que eles possam sentir a sua presença, que eles possam sentir o mover do Espírito Santo, papai. Nos ajude, Senhor, a discernir a sua voz e abafar as vozes do mundo, Senhor. Muito obrigado, Abba. Que haja cura, que haja libertação, Senhor. Nos ajude, papai. Queremos crescer em Cristo, papai. Queremos subir de nível, queremos ir para a próxima fase, Senhor. Nos fortaleça, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente. Deus abençoe. Um beijo, muito obrigada.